Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Bom, na última aula, nós não tratamos de nenhum artigo em especial. Na última aula, nós falamos sobre o bem em geral. Eu queria, basicamente, conceituar 3 noções de bem: o bem metafísico, o bem sensível e o bem moral. A última aula foi mais para esclarecer conceitos, tratar do tema do bem. A de hoje, a ideia é que nós consigamos voltar aos artigos da Suma Teológica. Vamos voltar para a questão 5, artigo 2. O artigo 1 nós já fizemos, quando falamos sobre o bem e o ente. E agora nós vamos para o artigo 2, da questão 5. A coisa é a seguinte: depois que nós entendemos que a noção metafísica de bem equivale à noção metafísica de ser, que o bem acrescenta ao ser a noção de atrativo, de atração, depois disso, os artigos ficam bem fáceis. Mas essa noção tem que estar clara na cabeça. Porque o bem e o ser coincidem uma coisa com outra. Nós falamos na última aula, se alguém ficar muito perdido do que eu estou falando agora, recomendo voltar na última aula, porque lá a intenção foi exatamente explicar por que o bem e o ser eram a mesma coisa. Era a mesma realidade, vista de 2 ângulos diferentes. Uma delas sob o ângulo da realidade, aquilo existe, que é o ângulo do ser, e a outra olhando sobre o ângulo de o termo final de um movimento natural, e aí é sobre o ângulo do bem. O que o bem acrescenta ao ser? A noção de atração. O bem é o ser que atrai, o ser que atrai outra coisa. Muito bem. Por isso surge uma pergunta: se nós entendemos que o bem e o ser são 2 noções da mesma coisa, é a mesma coisa com 2 noções, né? Qual delas tem prioridade? O bem ou o ser? Conseguem entender a pergunta? Nós vimos que o bem e o ser são a mesma coisa, tratado sobre 2 aspectos. O ser trata as coisas enquanto ato, e o bem trata as coisas enquanto o termo final de um movimento. Aí vem a pergunta: qual noção tem prioridade? A noção de bem, que envolve uma atração de coisas, ou a noção de ser, que diz respeito à realidade das coisas? Essa pergunta pode parecer uma pergunta escolástica sem sentido, vaga no meio do mundo, mas não é não. Tem muita coisa em jogo nessa pergunta, tá? O que está em jogo nessa pergunta? Quem tem prioridade, o bem ou o ser? Vamos lá, o ser. A resposta está certa, é o ser mesmo. Mas tem que provar por quê. Porque olha só, esse é o problema. O problema é provar, está certo. Mas vamos entender por que essa pergunta é relevante. Quer dizer, o que tem a ver essa pergunta? Não podia fazer esse motivo nenhum, né? Vou explicar. Qual é? O ser é o objeto da inteligência humana. A inteligência humana tem como objeto a realidade, por isso o objeto da inteligência é o ser. O bem é o objeto da vontade. Objeto quer dizer aquilo para onde vai a vontade humana.
E o ser é o objeto prioritário da inteligência humana. Se o bem tiver prioridade em relação ao ente, é sinal de que o movimento tem prioridade em relação ao real. É sinal de que a vontade tem prioridade em relação à inteligência. Consegue entender? Se o bem tem prioridade ao ente, a vontade tem prioridade à inteligência. E se a vontade tiver prioridade em relação à inteligência, então as normas morais não deveriam ser determinadas pela lei que você recebe de Deus, mas pelo sentimento volitivo que você tem. Porque a vontade, o desejo do bem, teria prioridade em relação à inteligência. Consegue entender o que eu estou querendo dizer com isso? Dentro da pergunta, se a prioridade é do bem ou é do ser, tem uma questão moral seríssima, que é saber se as ações humanas vão ser guiadas pela inteligência ou pela vontade. Compreende? Isso faz uma diferença, é o artigo 2. Mas aqui nessa questão, estamos falando em estudo metafísico, abstrato, complexo. Mas, por trás de uma perguntinha simples como essa, existe uma infinidade de coisas, que termina lá com a moral cristã, lá, com a pessoa que fala que a vontade tem prioridade em relação à inteligência, da pessoa que fala que a vontade divina tem prioridade à inteligência divina. Sabe o que acontece? Se você pega o mundo e coloca o bem, ou a vontade, como prioridade em relação à inteligência, eu estaria dizendo que o mundo não seria uma coisa absolutamente inteligível. Você não conseguiria entender o mundo, porque o mundo seriam sucessivos atos de vontade de um Deus que age sem se preocupar com a inteligência. Consegue entender o que significa isso? Você imagina o seguinte: como nós sabemos que Deus tem inteligência, e a inteligência dele tem prioridade, é a inteligência que guia a vontade, você pode dizer que quando Deus quer uma coisa, ele quis que o sol nascesse todos os dias, você sabe que ele vai acontecer assim. Você consegue entender o mundo, porque tem uma inteligência por trás do mundo. Você tem uma inteligência e existe uma inteligência por trás do mundo. Aí você consegue entender o mundo. Agora, se o mundo fossem sucessivos atos de vontade feitos por Deus, todo dia Deus tem um ato novo de vontade, um ato novo de vontade, um ato novo de vontade, você poderia dizer no máximo o seguinte: olha, até agora o sol tem nascido. A partir de amanhã, Deus sabe que cada dia ele quer uma coisa diferente. Consegue entender o problema? Numa questãozinha dessa aqui, tem 1 milhão de problemas em outras áreas que vão mexendo. Como dizia o Santo Tomás, tinha uma frase dele muito interessante, que ele falava: um pequeno erro no princípio é um grande erro no final. Então você bagunça um negocinho pequenininho aqui e já confunde o resto todo. Então, isso aqui foi só para mostrar por que essa questão do bem e a prioridade do bem do ente estão vinculados a temas que em outra etapa aparece, ou na moral, ou na própria compreensão de mundo. Tudo isso graças à nossa relação entre o bem e o ente, tá? Pois então, já que essa pergunta é importante, já que ela não é uma pergunta aleatória, vale a pena investigar. Vamos tentar entender. Afinal, por que o ente tem prioridade em relação ao bem? O Santo Tomás dá uma resposta. E ele diz o seguinte: na resposta de Santo Tomás, a prioridade do bem, do ser em relação ao bem, se refere à noção da prioridade da inteligência, do intelecto em relação à vontade. É diretamente vinculado. Eu vou até ler aqui o texto, é
um pouquinho complexo, mas é uma resposta muito pequenina. Olha o que diz o Santo Tomás. Questão 5, artigo 2. O ente, segundo a razão, tem prioridade sobre o bem. A razão, significada por um nome, é aquilo que o intelecto concebe da coisa e exprime mediante a palavra. Assim tem prioridade, segundo a razão, o que por primeiro o intelecto concebe. Ora, o que por primeiro o intelecto concebe é o ente, pois algo é cognoscível na medida em que se encontra em ato. Por conseguinte, o ente é objeto próprio do intelecto. Ele é, pois, o primeiro inteligível, como o som é o primeiro objeto próprio do ouvido. Assim, o ente tem prioridade sobre o bem. Gostaram? Metafisicamente bonito, elegante e ininteligível para quase todo mundo, assim. O que o São Tomás está falando aqui? Olha, a coisa é a seguinte: você consegue querer alguma coisa que você não sabe? Queiram, por favor, comecem a amar uma chinforínfula. Podem começar a amar a chinforínfula. Amem, por favor. Dever de casa, amem a chinforínfula. Tentem fazê-lo. Você não sabe do que eu estou falando, né? Exceto se você viu muito Chaves na vida. Mas tirando isso, você não tem noção do que eu estou falando. Nem eu tenho. Por isso que eu não consigo amar uma coisa que eu não conheço. Eu não consigo querer algo que eu não tenho notícia. Agora, vou falar uma coisa que você tem notícia, mas que você também não consegue querer, que é a bola quadrada. Tenta querer uma bola quadrada. Tá vendo? Você não vai conseguir querer uma bola quadrada. Por quê? Porque você sabe que esse negócio não existe. Para algo ser objeto de movimento, a primeira coisa é que esse negócio tem que existir em ato. Se o negócio não existe, eu não tenho como ter movimento. Porque o movimento é o ato daquele que está em potência enquanto está em potência. Nós definimos isso uma vez. É o ato, né? Ato do que está em potência enquanto está em potência. Está em potência, vai andando, quando acabou a potência, acabou. Ato do que está em potência enquanto está em potência. Esse daí é o movimento. Mas para você ter alguma coisa em movimento, tem que existir o negócio. Tem que estar em ato em primeiro lugar. E depois, o bem é o termo final do movimento. Lembra que eu falei? Dado o movimento natural, seu bem é para onde ele tende. Lembra disso? Ponto final. Então, para ter bem, tem que ter a noção de movimento. Mas para ter movimento, tem que ter antes a noção de realidade, de ser. Então, o ser tem prioridade ao bem, porque o ser significa o ato. E antes de falar do ato, eu não posso definir movimento. Eu nem sei o que é movimento se eu não sei o que é ato. Todos entendem o que eu estou falando? E é por isso que o ser, a realidade, tem prioridade em relação ao bem. É por isso que o objeto da inteligência tem prioridade em relação ao objeto da vontade. E é por isso que a moral cristã não pode se pautar na vontade, mas ela deve levar em consideração a inteligência. Porque a realidade tem prioridade, entendeu? As consequências disso são homéricas, hein? São homéricas. Um elemento, uma consequência drástica da prioridade do ser em relação ao bem é a percepção de que a realidade não se cria a partir da sua vontade. Ela se manifesta. Você não acorda de manhã e fala: que triste que as árvores são verdes. Vou lutar para que as árvores deixem de ser verdes. Não faz sentido o negócio. As samambaias choronas pararão de ser verdes. Porque quando você está dizendo que o ente tem prioridade em relação ao bem, você está dizendo que a realidade é um dado. Ele é um dado. E é a partir deste dado que você opera de maneira volitiva.
Isso não quer dizer que você deva se conformar com o que está equivocado, errado, não é isso. É que ter a humildade, ou ter a subordinação de entender que algumas coisas simplesmente são, entende? As árvores são verdes, foi mal, a folha dela é verde. Você gostaria que fosse vermelho? Talvez, algumas até são vermelhas, né? Você queria que tivesse outra cor? Poderia, mas as samambaias são verdes, desculpa. E perceber a realidade como um dado, que você percebe e depois você transforma o que você pode transformar, isso é essencial. É ponto de início, a prioridade do ente em relação ao bem, que é o desejo de ver o real e não de tentar construir o real. Vou dar uma última consequência teológica disso daí. Tem alguns amigos meus, teólogos, que têm o hábito de ser uma espécie de personal stylist de Deus. Sabe o que é isso? Um estilista de Deus. Então eles falam, se você falar isso de Deus, vai parecer que ele é um Deus triste, um Deus raivoso, um Deus chateado, um Deus mau, um Deus assim, assim, assim. Então a pessoa constrói o discurso na intenção de que você pudesse fazer uma estilística. Deus está precisando de um personal estilista, entendeu? Tem alguém que pode cuidar bem da imagem dele na sociedade. E isso é um problema, é um risco que a gente pode cometer, de tentar ir pegando os textos, e ao invés de tentar descobrir quem é Deus, o que ele é de verdade, o ser dele, tentar fazer com que ele pareça melhorzinho, mais simpático, tipo um estilista mesmo, né? Um marketing divino, entendeu? Um marketing divino. Isso é um problema, porque é como se você entendesse que o seu conceito de bem pudesse ter prioridade em relação à realidade mesma do que é Deus. E essa noção de que a realidade mesma tem prioridade ao conceito de bem é essencial. Tá bom? Tá bom, vamos seguir. Então aqui nós temos algumas objeções também que o São Tomás apresenta, que são bem metafísicas. Eu não sei se é útil que gastemos tanto tempo nelas. Depois vocês podem ler, tentar entender e meditar sobre elas, né? Mas é algo muito interessante. Quando você encontra algumas pessoas que falam, olha, você fala que existe uma prioridade, né, do ente em relação ao ser, mas tem muita gente que tem uma atração pelo não ser. Sabe o que é a atração pelo não ser? Alguém que quer que alguma coisa saia dela, que alguém vá embora, que ela quer ter uma ausência. Você pensa o seguinte, tem um fulano que é chato, eu quero que vá embora, não quero a presença daquele fulano. Então às vezes, o não ser, uma ausência, uma privação, pode ser uma vontade que a pessoa tem. E ela quer que uma privação, quero estar privado daquele compromisso, e a privação não é bem, porque, lembra, eu defini mal como sendo a privação de um ato, né? E a presença daquela pessoa, em princípio, seria um bem, eu quero que ela vá-se embora, então eu estou querendo me privar de um ato. Por isso, algumas pessoas, São Tomás apresentou a objeção, dizendo, por isso que algumas pessoas preferem entender que o bem tem prioridade em relação ao ente, porque eu posso querer o não ser, eu posso querer uma ausência, eu posso querer uma privação. Aí o São Tomás responde assim, não, meu caro Watson, não, você não entendeu. Quando você quer que aquela pessoa vá-se embora, quando você quer uma privação, você não está pedindo para que só porque aquela pessoa vá embora. Você quer que o mal que ela significa, que a chateação, vá embora. Tanto é que se aquela mesma pessoa deixar de ser chata e virar simpática, você quer que ela fique lá. Então, o que ele chama a atenção é, toda vez que nós queremos uma ausência, no fim das contas, o que nós queremos é afastar o mal que está ali. É afastar a chateação que aquela maldade traz. Não é afastar o bem, você quer afastar o mal. O bem você quer perto de você. Então, isso daí
A doença, por exemplo, que essa doença vá-se embora. Claro, você não está querendo, não é que você quer o não ser, você quer que aquele mal suma, né? Você quer que aquela privação suma. No fundo, você quer o ato, você quer o ato de saúde, e não só o afastamento daquele mal, né? A morte também você quer o afastamento daquele mal. O seu problema não é propriamente dito a morte, é que o mal seja afastado. Não quero não ser, eu quero o afastamento do mal. O suicida, por exemplo, não é que ele não quer a vida, ele quer que aquela tristeza vá embora. Se aquela tristeza vai embora, ele quer viver, continuar vivo. Por que alguém quer se matar? Não quer se matar porque o chocolate ficou amargo, entendeu? Não é por isso, é porque tem uma tristeza anexa, uma infelicidade. E ela acredita que vai se livrar da infelicidade morrendo, deixando de ser. Mas não é porque a pessoa queira a ausência, ela quer que o mal vá embora. E isso aí todo mundo quer que o mal vá embora, não tem a menor dúvida. Tá bom? Vamos para o artigo 3. O artigo 3. Esse aqui nós já sabemos a resposta, hein? Depois da aula passada, ninguém pode duvidar mais. Todo ente é bom? A resposta é sim. Todo ente é bom, é claro. Não é o doente, não. O ente é o ser. Todo ser é bom. E como é que nós explicamos assim que todo ser é bom? Tem duas maneiras de entender a bondade do ser. A primeira é a bondade ontológica mesmo. Tudo que está em ato é o término de um movimento natural, é o término de um movimento. O término de um movimento é para onde todo o processo tendia. Quando o processo chegou lá, aí virou bem, né? Aí é bem, o bem ontológico. Nós já respondemos sobre isso. Então, tudo que é ato é perfeição. Tudo que existe realmente é ato. Logo, tudo que existe realmente é bom. É bom simplesmente porque é ato. Só isso. Agora vamos para a segunda noção de bom, como ato. Algumas coisas são boas, não somente porque elas estão em ato, mas porque o ato que está nelas sana a carência de outro ser. Lembra lá? O cachorrinho está com fome. Como o cachorro, absolutamente ele é bom em ato, porque ele é um cachorro em ato, ele é bom. Porque ele é o termo de um movimento, lembra? Movimento. Uniu os gametas, masculino e feminino, o cachorrinho com a cadela. Tá. O movimento natural, o termo desse movimento é um cachorro perfeito existindo ali. Este cachorrinho sentiu fome. Isso é uma privação do cachorrinho. Aí ele encontrou lá a comida. Aquela comida é alguma coisa que existe em ato. Por isso ela é boa em ato. Mas além dessa comida ser boa em ato, ela também, no próprio ato dela, tem uma coisa a mais, uma propriedade a mais. A propriedade de sanar a carência que o cachorro tem de alimento. Então, aquele ser, aquela comida do cachorro lá, ela não é só bem porque ela é o termo final de uma atração. É porque ela também é atrativa. Deu para entender? Não é só o termo de uma atração, ela não é só o termo final de um movimento natural, ela também é o princípio de um outro movimento natural. Consegue entender o que eu estou falando com isso? Isso, exatamente. Se não tiver e for um veneno, tinha um ato perfeito, alimentar a pança. E tinha uma privação que era gerar a morte do cachorro. Mas
o bem de alimentar a pança do cachorro, ela serviu, ela conseguiu fazer. Ele ficou alimentado, estava contente, obrigado, e agora? Morreu, mas ele estava alimentado, morreu feliz, morreu sem fome, entendeu? O cachorrinho morreu sem fome, morreu bem alimentado, né? Então, o que acontece é, nós estamos falando aqui, que quando uma coisa ela é ato, ela é o termo final de um movimento, e por isso ela é um bem ontológico. Ao mesmo tempo, ela é o princípio de um movimento. Dentro dela tem as duas dimensões. Ela inicia qual movimento? O movimento do cachorro faminto. Ela é o termo final de um cachorro, e aquilo ali inicia o movimento do cachorro faminto. É, ao mesmo tempo, termo final de uma atração e o princípio de uma atração. Por isso que as coisas são boas, também são atrativas. Elas são atrativas. Muito bem. E quando que elas são mais? Quando você tem alguma privação de alguma coisa, ou do próprio ser dela, né? É uma comida que está com uma deficiência, está faltando alguma coisa, ou então quando ela tem uma carência na sua atração, capacidade de atrair. É a comida, mas é ruim. É a comida, mas tem mau cheiro. Entende? Ela tem uma capacidade de sanar a alimentação, mas ela tem um negócio ali que não está colaborando para o cachorro correr atrás dela. Então, a maldade das coisas começa a partir do momento em que elas começam a ter carências de propriedades, carência de ato, carência de algum ato específico. Agora, olha que coisa interessante. O nutriente é privação. Pensa lá, o cachorrinho está com fome, precisa de nutrientes. Aquela comida lá tem os nutrientes todos. Os nutrientes estão em ato, não é isso? Quem sustenta todo o ato daqueles nutrientes? O ato de ser. Estão vendo? O ato de ser daquela comida sustenta todos os nutrientes. Ele é o princípio de todo o bem que tem ali dentro. E é com aquele princípio que vai unir ao cachorro e vai comunicar a ele um outro ato, o ato de ser um cachorro alimentado e bem nutrido e saudável. Existe uma coisa interessante nessa noção de bem, é que dentro do próprio ato de ser, uma coisa em ato vai comunicando a outra coisa em ato aquilo que ela necessita para sanar a carência. É uma coisa análoga, é um ato bom, uma pessoa boa que... Nesse caso, é isso, no fim das contas é isso, tem alguém que vai sanar uma carência. E é um ato de ser que sana uma carência, isso daí gera uma bondade intrínseca nas coisas. Agora, olha que coisa impressionante, esse vínculo das coisas, de bens que vão se unindo, é uma teia imensa de bens, que tem uma ordem. Vocês estão lembrando? Estão vendo isso? Então, guarda aí a ordem dos bens, porque daqui a pouquinho você vai chegar no sumo bem. Por aqui eu estou falando apenas do bem em geral, desses bens que estamos vendo. Mas quando você começa a entender que o ato de ser bom é aquele que é atrativo para tirar a carência do cachorro, que vai fazer para ele bem, para a saúde, e a saúde vai manter o cachorro bom, e o cachorro ali vai proteger a casa do ser humano. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tem uma teia de bens. E a pergunta é, como que a teia se sustenta? Aguarde. Aguarde. Tá bom. Tem outras objeções metafísicas aqui, que se vocês lerem o texto, tiverem dúvidas, eu tiro um dia só para sanar essas dúvidas, tá bom? Sobre matéria-prima, sobre os objetos matemáticos, é um problema os objetos matemáticos, hein? Porque o objeto matemático é tipo um triângulo que eu penso,
ele é uma abstração do movimento da matéria. E os objetos matemáticos, em princípio, eles não são bons, não são um bem em si mesmo, porque eles não têm ato de ser independente. O ato de ser deles é algum acidente nas coisas, né? Então, eles são reais, são bons, enquanto estão participando do ser de alguma coisa concreta. Mas, independentemente, separados deles, não são bons em si mesmos, né? Mas também por isso, como eles não têm ato de ser por eles mesmos, tampouco são entes. Então eles são uma imaginação. São entes enquanto imaginação apenas, mas não enquanto coisa subsistente, propriamente dito, né? Essa questão dos objetos matemáticos, não dá tempo de falar, mas tem muita filosofia sobre isso. Filosofia imensa sobre os objetos matemáticos. Eu vou só deixar, gostaram? E depois eu saio correndo. Eu vou deixar e vou sair correndo. Claro, porque senão não sou eu. Vou deixar e vou sair correndo. É o seguinte, quando nós falamos da bondade dos entes matemáticos, da realidade dos entes matemáticos, nós entramos diante de um problema sério, que são os problemas das teorias quânticas. Gente que trabalha aí com matemática avançada de física, tem uma série de modelagens que nós fazemos do universo, que são baseadas em modelos matemáticos, mas que os modelos não necessariamente procedem de alguma coisa que eu vi. Às vezes o modelo é o modelo matemático do modelo matemático. Eu lembro de uma vez, numa aula que eu tive de física, que eu tive que fazer a teoria de Yang-Mills, que era uma teoria para fazer teorias. E era um objeto matemático muito bem definido, que resolvia alguns casos, mas o problema todo é, esse objeto matemático é a abstração de que realidade concreta? Aí o pobre do físico nem sempre sabe dizer, aqui está a realidade concreta que ela descreve. Então, esse negócio das abstrações dos objetos matemáticos, sobre a bondade deles, é uma coisa séria, que toca problemas sobre as teorias físicas contemporâneas. Mas não vou falar sobre isso. Não há tempo, isso aí fica um dia, se a gente for estudar filosofia da ciência e filosofia da física, tá bom? Um dia. Isso aqui já está, deixa para lá. Os objetos matemáticos existem nas coisas, mas não por eles mesmos, não são subsistentes, né? Então, é importante ter isso claro quando estamos falando de objetos matemáticos em física, química e altas teorias avançadas aí, tá bom? Vamos para o artigo 4, que é se o bem tem razão de causa final. Essa resposta já está dada antecipadamente. Se eu falei para vocês que o bem é o termo final, é a parte final de um movimento natural, né? Então já está claro que eu estou desde o princípio falando que é causa final. Mas tem uma coisa bonita aqui sobre a beleza que faz questão de dizer. Por quê? É o seguinte, para Aristóteles e para o Santo Tomás também, existem 4 causas no universo. São 4 causas. A causa material de que as coisas são feitas. A causa formal, como a matéria está distribuída. A causa eficiente, quem foi e como foi, ou que coisa gerou aquela forma, fez aquilo. E por fim a causa final, para quê? Então são algumas perguntas básicas. Vamos lá, pensa numa estátua, exemplo básico, a estátua de mármore, lá que Aristóteles apresenta sempre. A estátua de mármore. Causa material, mármore. Ela é de mármore. Causa formal, o desenho da estátua, a distribuição que você fez. Causa eficiente, o escultor. Causa final, para louvar o deus grego. Entendeu? São 4 causas. Então eu estou perguntando assim, o bem tem razão, tem noção de causa final? Traz dentro dele a noção de causa final? Sim, porque já que ele é o termo final de um movimento, um processo termina nele, tem noção de causa final. É para que as coisas são feitas, onde as coisas querem chegar. Então faz sentido. Causa final.
Porquê? O porquê está na causa final. Porque o porquê, o para quê, o porquê, né? Porquê e para quê são parecidos, mas não são iguais. São parecidos, mas não são iguais. Mas no caso da causa final, o porquê às vezes indica modo, né? Por que fez? O porquê é diferente, porque quando você está falando de meio, você pode ter, eu quero chegar lá, e porque eu quero chegar lá, eu fiz esse. Então o porquê, ele teria razão de meio, porque tem um fim maior. O para quê é onde eu quero chegar, é o ponto de chegada. E o porquê é o ponto intermediário. Mas tanto o intermediário quanto a chegada envolve um movimento em direção a um fim. Então por isso que nesse sentido o porquê e o para quê entram na causa final. Né? Porque é basicamente isso. Eu justifico em função do para quê. Tá bom. Bom, nesse caso aqui, eu estou lidando com as 4 causas. A noção de bem está vinculada à causa final, mas lembra da que nós falamos sobre natureza na aula passada? É bom para o passarinho bater suas asas e voar. Para mim, não. Por quê? Porque se eu tivesse uma asa aqui, eu ia ter uma dor nas costas infinita. Ia ser um desastre ter asas, porque meu corpo não foi feito para ter asas. E por isso que a asa do passarinho é uma maravilha. A asa para mim seria uma loucura, seria um mal terrível, uma dor que eu não ia aguentar. Né? Então, para ele é muito bom, para mim é muito ruim. Só que isso dependia do negócio que eu chamei de natureza. Estão lembrados disso? O bem de cada coisa depende da sua natureza. E a natureza depende da essência. E a essência depende da causa formal. Então, olha que coisa interessante. O bem tem noção de causa final, mas essa causa final depende de outros 2 conceitos, de outras 2 causas. Da causa eficiente, que vai até chegar no fim, né? Os gametas, causa eficiente, juntou o gameta, o pai e a mãe, passarinho bonitinho, né? E a causa formal, que é o que faz com que aqueles gametas se multiplicando não virem um câncer, mas que virem um passarinho, que não virem que aqueles gametas se multiplicando não virem um rato, um gato, né? É a causa formal que faz com que aquela multiplicação celular não vai gerar um gato, um rato, vai gerar um passarinho. Então, para você poder falar a asa é um bem para o passarinho, você tem que ter 2 noções. Primeiro, a causa eficiente, que vai multiplicando até chegar no passarinho, e a causa formal, que bota ordem naquela causa eficiente. Então, dentro da noção de bem, tem uma noção de causa eficiente e uma noção de causa formal. Mas a noção própria dela é a da causa final. É a da causa final. Por que é importante ter isso claro na cabeça? Porque a causa final, ela tem 2 ordens. E essas 2 ordens, elas estão diretamente vinculadas àquilo que depois será o estudo da moralidade, o estudo da vida moral, da vida prática cristã, que é a ordem da intenção e a ordem da execução. O bem é o termo final, é onde eu quero chegar. O cachorrinho quer chegar onde? Lá na comida. Estou com fome. Quer chegar no bem, que é pança cheia. Para fazer isso, ele tem que caminhar até chegar lá, né? E depois colocar a comida na boca. E então receber uma forma, né? Forma acidental, não forma substancial, é diferente, tá? Forma substancial que faz uma substância. Forma acidental é uma qualidade que você recebe, uma qualidade, uma quantidade, qualquer coisa, forma acidental. Então, receber a forma acidental de bicho alimentado. Então, primeiro tem o bem, lá no final. O primeiro na intenção é ficar alimentado. O segundo é o movimento até chegar lá. E o terceiro é botar o alimento para a boca, para dentro, né? Ter a forma. Nesse caso, a intenção é diferente de vontade. Sim, a intenção a gente chama de intenção o primeiro na intenção é onde você quer chegar. Esse é o primeiro. E aí depois é que você vai até chegar concretamente
na coisa executada. Uma coisa bem simples assim, ó. Quero chegar até aquela porta. Qual a primeira coisa que eu tenho na minha intenção? Vontade de chegar lá. Aquela porta é a causa final, porque é o ponto de chegada do meu movimento. Ah, sim, nesse caso sim. Aqui sim, na moral, lá na área de teologia, na área da moral não, tem diferença. Na área da moral tem uma diferença significativa, mas aqui vamos continuar tratando como sinônimos. Mas na moralidade, vontade, intenção, execução, a eleição, todas elas são etapas. Mas aqui a gente pode falar como sinônimo. Onde eu quero chegar? Naquela porta. Lá é o termo final. Causa final, porta. É o primeiro. Depois tem a causa eficiente, que é como é que eu faço para chegar lá, caminhando. Até que um momento eu chego lá na porta e eu tenho o que eu queria. A ordem da execução é o contrário. Você primeiro faz o que está imediatamente próximo, né? Até você chegar no bem que você quer. Então, a ordem da intenção é diferente da ordem da execução. O primeiro que eu quero é o último que eu pego. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O primeiro que eu quero é o último que eu faço, eu executo. E o último que eu quero é o primeiro que eu executo. Isso é uma regra básica aqui na parte de causalidade eficiente final, que é o modo como funciona a vida moral. O primeiro que eu quero é o último que eu executo. E o primeiro que eu executo, geralmente, é o último que eu quero. A última coisa que eu queria ter que começar a ler esse negócio do início. Eu queria poder contemplar a suma de uma única vez. Aí agora eu tenho que ficar lendo artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4. Isso não acaba nunca. Quer dizer, onde é que você quer chegar? Na contemplação total da suma teológica. É o primeiro na sua intenção. Vai ser o último na execução. E o último que você queria? Não queria ter que fazer esse trabalhão todo, uma linha por outra, uma linha por outra. Aí esse é o primeiro na execução. É o primeiro que você tem que fazer. Isso daí toca um pouco da vida moral, e que o São Tomás apresenta isso, que é interessante, é que ele fala isso em relação ao fogo. Olha que coisa. O fato dele encontrar esse tipo de relação, tratando do fogo, de coisas imateriais, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: essa ordem da intenção e da execução não é apenas a estrutura da mente humana. Não é um problema da mente humana, essa ordem da intenção e da execução. Essas ordens de intenção e execução fazem parte da estrutura do real, da estrutura da realidade. Não é, eu tenho que executar o primeiro que eu não quero, depois o que eu quero, essas coisas chatas, né? E por quê? Não, quando ele está encontrando isso até no fogo, até no movimento das coisas materiais, é como se ele dissesse que a estrutura do mundo funciona assim. Só que tem uma coisa, nós já vimos isso numa aula. Lembra quando eu falei que a inteligência presente, a intencionalidade, a inteligência nas coisas naturais não tem origem em outro lugar senão na inteligência divina? Então, essa ordem de execução e de intenção que existem no mundo, elas estão testemunhando uma outra coisa: o modo como a inteligência divina organizou as coisas. Tudo bem? E a partir disso você consegue entender o que é providência também. Mas vai chegar lá, quando a gente falar sobre isso. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer. Vou dizer, calma, eu só disse as consequências, agora eu vou dizer como que ele faz, como que ele falou isso. É o seguinte, olha, no caso do fogo, tem um fogo e um pedaço de madeira, tá vendo? A primeira coisa que o fogo tem como ato, é ato de ser fogo. Então o bem é o primeiro que está dentro dele, né? O bem, o ato de fogo. Depois, a primeira coisa que o fogo faz, quando ele chega perto da madeira, é aquecer a madeira. Antes dele comunicar a forma dele, que é o bem que está dentro dele, ele aquece a madeira, ele passa por um processo, né? Então, na ordem do fogo,
que é aquele que tem causa. Qual é a causa final? Você pega um fogo, bota no pedaço de madeira. Qual é a causa final disso? Que aquela madeira vire fogo. A causa final está lá. Então, primeiro a causa final tem o fogo, aí ela está aqui. Depois, a segunda parte do processo é o aquecer, até que o fogo comunica a sua própria forma para outra coisa. É assim que ele faz. Esse aqui é o termo final, atraindo e agindo sobre aquele que vai receber a forma. Na ordem da madeira, acontece o contrário. Porque primeiro ela existe com uma forma específica, a forma de madeira. Depois chega uma causa eficiente próximo dela. E ao final, ela chega no termo final, que é ser fogo. Então, na ordem da causa, o fogo age na ordem da causa final. O primeiro que ele tem, o primeiro na ordem da causa final, na ordem daquele que causa, é a forma de fogo. Bem fogo. O termo final dele é comunicar o fogo para outro. Na ordem da execução, que é aquele que recebe o ato, né, acontece o contrário. Primeiro ele tem uma forma diferente do fogo, depois vem a causa eficiente, e depois ele recebe a forma de fogo. A ordem no causar é diferente da ordem do receber. Só que essas duas ordens, do causar e do receber, são análogas à ordem da intenção e da execução. Por quê? Na intenção, eu tenho uma causa final que atrai todo mundo, e quando você chega no final, você tem aquilo dentro, junto contigo. Vamos mais fácil. Está lá o cachorrinho. O nutriente no alimento. Para aquele alimento atrair, ele tem que ter o quê? O nutriente em ato. Aquele nutriente atrai o cachorro. O cachorro vai até lá. E depois o nutriente vai para onde? Para dentro do cachorro. Faz parte do corpo dele. Está vendo isso? Ali tem o fogo. Ele tem a forma de fogo. Ele precisa aquecer a madeira, para depois a madeira ter a forma dele. Tá claro? Agora vamos do ponto de vista do cachorro. Estou aqui, o cachorrinho. Tá vendo? Alguma coisa começou a me atrair, a me aquecer, me atrair. Depois que atraiu, moveu até lá. A última coisa que ele fez foi o quê? Conseguir a forma que ele queria. Então, no cachorro que vai atrás da comida, e no fogo que taca fogo, e no fogo que transforma a madeira em fogo, acontece algo análogo. Só que o cachorrinho tem um elemento mais ou menos intencional, porque ele tem a sensibilidade. O fogo não tem isso. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? A intencionalidade do fogo de comunicar a sua própria forma não está dentro dele, porque ele não tem essa inteligência, sensorialidade que nem o cachorro. Só que o fato das coisas das coisas inanimadas se comportarem de maneira análoga às coisas animadas, mostra que essa noção de bem que nós estamos fazendo não é só para os animais, não é só para o ser humano, mas é para o universo inteiro. Mas essa analogia que ele deu, por exemplo, está causando uma certa dificuldade de acompanhar, porque o fogo chega no destino final, a madeira acaba assumindo essa forma de fogo. No caso do cachorrinho, tem o alimento lá, aí ele faz lá o movimento, chega no alimento, mas o cachorro não se transforma, não assume a forma do alimento. Exatamente. A razão disso é porque, no caso do fogo, nós estamos falando de uma comunicação de uma forma substancial. E no caso do animal, nós estamos falando de uma comunicação de uma forma acidental. Uma maneira talvez mais fácil de fazer isso seria transformar o fogo transformando uma madeira em brasa, que não é exatamente fogo, mas copia a forma do fogo, por exemplo. Que não seria... Sim, claro, mas o cachorrinho também, depois ele morre e acabou. E não muda nada. Acaba a forma, isso não muda nada. O que se queria chamar a atenção daqui é que o processo de comunicação de uma forma entre os inanimados acontece de maneira análoga
ao processo de comunicação de uma forma entre os animados. Isso que é o mais importante. E quando você nota que esse processo de comunicação de forma nos animados e nos inanimados se dá de maneira análoga, então você pode começar a entender que essa noção de bem, de movimento natural, não toca apenas a noção de bem para o cachorro, para o ser humano, para a árvore, mas é para o ser em geral, é a realidade em geral. Isso, por esse princípio de movimento. Essa que é a ideia. E essa noção é importante, porque você está dizendo que todas essas coisas de intencionalidade, lembra, quinta via de São Tomás, ordem no mundo, tem ordem no mundo, né? Ordem tem intencionalidade das coisas. A intencionalidade toca o movimento natural que vai em direção a uma coisa. Lembra quando nós falamos da quinta via? Meu coração está batendo e está agora mesmo violando a segunda lei da termodinâmica, né? Na segunda lei da termodinâmica diz o quê? As coisas tendem para o caos e o meu corpo tende para a ordem, porque ele está se conservando aqui dentro. Então, o meu coração batendo para sustentar o meu corpo inteiro é um sistema que se defende mutuamente, que se autodefende. Essa autodefesa indica que tem uma intencionalidade ali dentro. Só que essa intencionalidade é um movimento natural de seres não intencionais. Agora, qual é o termo final do movimento natural? É o bem. Então, quando a gente está falando do modo como as coisas se movimentam, quando eu estou falando do bem, eu estou falando das intencionalidades da natureza. E por trás dessa intencionalidade da natureza está a ordem do universo. E a ordem do universo é a que dá testemunho da inteligência divina, que nós vimos lá na quinta via. Ficou claro agora, mais ou menos, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que eu falo de uma noção de bem, eu estou remetendo à noção de intencionalidade das coisas, que não tem intenção. Não sei se está claro isso. Exatamente, em si mesmo elas não têm intenção, mas elas se comportam de maneira análoga à intenção. Esse comportamento análogo à intenção é exatamente o que justifica que a intenção foi posta por outro, e não por elas. E assim a gente provava, Deus existe um ser inteligente que botou intencionalidade nas coisas. Só que ao mesmo tempo que serve para poder provar que existe um Deus inteligente que botou a intencionalidade nas coisas, serve também para dizer que a ordem dessas coisas é a inteligência dele manifesta. E por isso que a gente está falando do bem em geral. Só para acabar, falamos sobre o belo. Qual é a diferença entre o belo e o bem? O belo também está vinculado ao ser. O belo também é algo que depende de ato. Para ser bonito, algo vai ter que ser ato. O que o bem acrescentou ao ser? O bem acrescenta ao ser a noção de atrativo. Alguma coisa é boa porque ela atrai. E ela é bela por causa de quê? Ela é bela porque ela é agradável de se ver. Mas não é agradável de ver com os olhos. É agradável de ver intelectualmente. Ela tem uma ordem, proporção entre as coisas. Quando a gente fala de beleza aqui, como um transcendental, como aquilo que se vincula ao ser, eu estou falando da beleza como a organização das coisas reais. Que é, por exemplo, você entender a comida que tem o nutriente adequado para o cachorro, que sustenta o cão, que mantém organizado o ecossistema e a casa do homem. E o ser humano que com essa organização consegue amar e ver a Deus, viver em sociedade, por exemplo. Essa organização das coisas, funcionando como uma grande orquestra do real, é isto que nós estamos chamando de beleza. De uma beleza entendida como realidade, a beleza da realidade. Como se você estivesse diante de uma grande orquestra em que cada coisa toca a sua música, a sua nota, e elas terminam todas proporcionalmente ordenadas. Então daí nasce a noção de beleza. Aquilo que agrada a ver, aquilo que agrada a ser visto intelectualmente,
desde o ponto de vista da ordem das causas, em que a causa de um serve de efeito para a causa do outro, e aquilo gera uma grande construção gigantesca. Daí nasce a beleza, a noção de beleza. Harmonia, exatamente. E qual é a diferença da beleza então para a bondade? A bondade, proporção devida, é isso aí, que é a noção de harmonia. Proporção devida é harmonia. A gente na música faz direto. Você vai dizer o seguinte: olha, tá bem a nota, esse é o coral, todo mundo cantando timbre normal, bonitinho, bonito, proporcional. Um cantou mais alto que o outro, não? Tá estranho, tá meio complexo. Um cantou numa nota separada. É assim, é a harmonia das coisas. Qual a diferença da beleza e a bondade? A bondade acrescenta ao ser a noção de atração. É o real que atrai. A beleza acrescenta ao ser a noção de proporção. É o real com ordem. E é por isso que a beleza está vinculada à causa formal das coisas, que é aquela que distribui as coisas de maneira ordenada. Pensa lá na sua estátua. Você vê a estátua está igualzinha às proporções humanas. Está linda, maravilhosa. É o Davi, do Michelangelo. Você faz uma outra estátua toda torta, uma perna, um braço que a perna, o pé, parece a mão, coisa horrorosa. Então, a ideia da beleza está vinculada à causa formal e a bondade à causa final das coisas. Entende? Isso aí é bastante interessante, porque o bem move por atração, né? E a vontade e a beleza, ela tem a razão de causa formal. E aí você vai entender como a bondade e a beleza vão se juntando umas com as outras. Mas as duas atraem, a beleza também atrai. Sim, a beleza atrai pela bondade, porque ela está diretamente vinculada à bondade. Lembra, a beleza está vinculada à causa formal. Você percebe a beleza pela causa formal. Mas é só lembrar que um dos elementos da causa formal, que a causa final, que é o bem, um dos seus elementos é a causa formal. Lembra que eu falei agora há pouco? É o que tem lá dentro que me atrai. É a distribuição das coisas que me atrai. É exatamente um dos elementos essenciais da beleza, um dos elementos essenciais da bondade, está na causa formal. E é por isso que a beleza atrai tanto como uma coisa boa. Entendeu? Porque o elemento que define a beleza é o elemento que dá proporção, que atrai para a bondade. Por isso, beleza e bondade estão diretamente vinculados uma coisa com a outra. Eu até sempre faço uma piadinha nas aulas de teologia do corpo, quando eu falo isso, né? Se a incompreensão das pessoas que compreendem a sexualidade apenas de maneira sensorial, né? Coisa impressionante. Se fosse verdade que a sexualidade era somente sensorial, física, as pessoas não buscavam os mais bonitos para isso. Porque fisicamente falando, biologicamente falando, dá igual se a pessoa é linda, se a pessoa é horrorosa, porque a interação biológica é a mesma. Mas exatamente porque tem uma dimensão humana que não é só física, existe uma inclinação para a beleza, que no fim das contas é a atração para a bondade. A pessoa bela, que é um monstro, fica feia, porque a atração que a gente tem para a beleza, no fim das contas, é um chamado para a bondade. Os transcendentais são assim, tá bom? Que é o que os animais não têm, exatamente. Você já viu um cachorrinho falando, não, essa cadelinha não é bonita, hoje não vai ter, porque a cadelinha não é bonita, suficientemente bonita. Eu não. Não tem cachorro que faz isso. Por quê? Porque é biológico. O dele é só biológico. O meu não. Pô. O do ser humano não é só biológico. Tem uma dimensão de beleza essencial, que é próprio da inteligência, que no fim das contas é a atração. A atração por uma causa formal é a atração para quê? Para a bondade. Sim, claro.
tem uma distinção entre... Mas a bondade também pode ser subjetiva. A beleza e a bondade são subjetivas à medida de que o agrada a ver e a vontade da bondade depende também de certa proporção que tem dentro de você em relação a outro. Então, por exemplo, alguém pode ter muita atração por um bem sensível, que no fim das contas é alguma coisa dentro dele que atrai para aquilo, né? Mas do mesmo jeito que o bem sensível e o bem subjetivo pode enganar, e existe um bem objetivo, que é aquele que realmente gera o que produz, a beleza também tem uma dimensão objetiva, que é aquela que é capaz de gerar aquilo que produz, gerar aquilo que tem dentro dela, né? Que é duas coisas, né? Que é próprio da beleza, gerar contemplação, porque ela é o que agrada a ver, mas ela está fundada na causa formal, e a causa formal, daqui a pouquinho a gente vai ver que está diretamente vinculada à bondade, tá? Então, só para terminar, por que a beleza é tão importante para a contemplação? Vamos lá. A beleza está vinculada ao que agrada a ver, e por isso está vinculada à inteligência, às proporções que a inteligência consegue ver. A visão dessas proporções está vinculada à causa formal do belo. Só que a causa formal é a razão de bem daquela coisa, que é a próxima coisa que a gente vai provar daqui a pouco. A causa formal é a razão de bem, a noção de bem nasce da causa formal. Então vamos lá, eu estou vendo intelectualmente, e a razão de bem está dentro da causa formal. O bem é o objeto da vontade. Estão lembrados disso? Então, quando você encontra uma coisa bela, é aquela em que a sua inteligência vê a ordem e a vontade se encanta com a bondade que está dentro dela. Porque dentro da beleza tem a inteligência e a bondade. Qual é o nome da contemplação que você tem da inteligência? Verdade. Qual é o nome da contemplação que você tem pela vontade? Bondade. A beleza, ela tem a capacidade de juntar verdade e bondade. A beleza é a junção de verdade com bondade. Só que a verdade com bondade é exatamente o que gera o ato de contemplação. Lembra do Netflix que eu falei na primeira aula? Daqui a pouco eu vou pedir apoio aí do Netflix, financeiro, porque toda hora eu estou falando de vocês. Então, olha que coisa impressionante. Lembra que eu falei pela primeira aula? Tá você lá assistindo aquela série. Aí você intelectualmente voltou a sua mente para lá, não foi? E a vontade também quer saber mais. A inteligência viu, a vontade quer. A inteligência viu. Se o objeto lá é verdadeiro e é bom, aquilo ali é uma simulação de um ato de contemplação. Só que a junção de verdade com bondade é beleza. Então, quando você ouvir falar que Jesus é o mais belo do Filho dos Homens, aí você entende o que significa. Porque ali está a verdade mais perfeita e a bondade divina. E quando você contempla Jesus, você está vendo a beleza por si mesmo. Porque toda a verdade está ali, toda a ordem da verdade está ali. Agrada a ver, é de ver, né? Intelectualmente. Toda a bondade se encontra nele. Então a visão de Cristo, você fala, esse é o mais belo dos filhos dos homens. Porque tem dele condensada a verdade e a bondade, que são os dois transcendentais que geram beleza. Tudo bem? Deu para entender alguma coisa? Espero que sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.